Oitavo banco de atividades, disciplina integradas, vem voar. O processo de urbanização no Brasil, as cidades nos dias de hoje. Atualmente, cerca de 8 em cada 10 brasileiros vivem em cidades, onde há grande concentração de construções, pessoas e atividades. Além disso, nas cidades também estão concentrados lojas, serviços e a sede da prefeitura e do município. Então, aqui embaixo tem várias fotografias, tá? De várias cidades. Com base nas fotografias, responda as questões a seguir. Que cidades aparecem nas fotografias? Por isso que eu nem li a legenda, por causa da pergunta que já vi embaixo. Então, cidades: Salvador, Vitória, Belo Horizonte e Porto Alegre. Repetindo: Salvador, Vitória, Belo Horizonte e Porto Alegre. De quando são as fotografias? Como você encontrou essa informação? 2015, 2016 e 2017. Está indicada nas legendas. Que tipos de construção existem nessas cidades? Ruas, praças, edifícios, casas e tem até um cais em Salvador. O crescimento das cidades brasileiras. Como vimos, atualmente a maior parte da população brasileira vive em cidade, ao contrário que era antigamente, né? Mas nem sempre foi assim. Durante parte da história do país, a maioria da população viveu no campo. Embora as migrações para a cidade ocorressem com frequência, as atividades agrícolas eram as mais importantes e as que empregavam mais gente. Você sabe o que provocou essa mudança? A partir dos anos 1950, ocorreu um processo de mecanização da agricultura no Brasil, com a utilização cada vez maior de máquinas em substituição ao trabalho humano. Com isso, muitas pessoas ficaram desempregadas e migraram para as cidades em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Esse processo ficou conhecido como êxodo rural. No Brasil, entre os anos de 1930 e 1960, cerca de 20 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade. Ao mesmo tempo, indústrias passaram a funcionar no Brasil e se instalaram principalmente nas cidades onde produziam artigos diversos, como tecidos e alimentos. Nessa época, para operar as máquinas das indústrias, era preciso uma grande quantidade de operários. Assim, as cidades brasileiras passaram a crescer cada vez mais e a oferecer oportunidades de trabalho, atraindo ainda mais pessoas. Além disso, a oferta de serviços como saúde, educação e transporte era maior nas cidades. Desse modo, o número de habitantes do espaço urbano foi crescendo e do espaço rural diminuindo. Foi o que eu expliquei aquela vez para vocês, né? Que a máquina começou a substituir o trabalho do homem do campo. O drone, as colheteiras, etc. Então, eles tiveram que sair do campo para ter um emprego na cidade. E foi aí que as cidades ficaram muito povoadas. Qual era a população urbana no Brasil em 1950 e em 2010? E a rural? Então, vamos colocar aqui. Urbana em 1950. Coloca lá, 18,8 milhões de habitantes. E 2010, 160,9 milhões de habitantes. Rural, 1950, 33,2. Urbana, rural, 2010, 29,8 milhões em 2010. Quando a população urbana passou a ser maior do que a rural? Em 1970. Pode ver lá. A população urbana começa a ser maior que a rural. A urbana está aqui em azul e a verde é rural. Em 1970. Assinala lá. A transformação das cidades brasileiras. Vimos que desde 1950 houve um grande crescimento da população urbana no Brasil. Agora reflita, o que você imagina que ocorreu quando em breve intervalo do tempo chegou um grande número de pessoas? Será que as cidades estavam preparadas para receber todas essas pessoas? Não. Urbanização.
O crescimento das cidades, impulsionado pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade, caracterizou o processo de urbanização no Brasil. O desenvolvimento da indústria, principalmente a partir da década de 1930, foi um dos principais fatores de estímulo ao processo de urbanização no país. O crescente número de indústrias levou o comércio e a prestação de serviços a se expandirem, e essas atividades também atraíram muitas pessoas para as cidades. No entanto, as cidades não estavam preparadas para receber esse grande contingente de pessoas que chegavam. Já não havia moradias, meios de transportes, rede de esgoto ou de água potável suficiente para atender a toda a população. Assim, problemas que já existiam foram agravados. As cidades foram crescendo de forma contínua e sem planejamento, e alguns desses problemas se perpetuam, que significa continuam até hoje. Um problema antigo. No Rio de Janeiro, no início do século XX, a grande parte da população pobre vivia em cortiços no centro da cidade, sem saneamento, e sofria com as constantes epidemias e doenças. O que é cortiço? Está aqui, uma moradia precária, onde muitas famílias dividiam um espaço pequeno e os banheiros eram de uso coletivo. Nessa época, o governo tomou algumas medidas para transformar as cidades. Muitas construções antigas e habitações precárias foram demolidas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas. Além disso, o sistema de água e de esgoto foram ampliados e os portos e as ferrovias foram modernizados. No entanto, com essas reformas, a população mais pobre, que não tinha condições de comprar uma casa ou pagar aluguel, acabou se deslocando para os morros e os bairros da periferia. Esse processo também levou à formação das favelas e de outras formas de habitação precárias, que ainda fazem parte da paisagem das cidades brasileiras. Desse modo, é possível encontrar bairros muito diferentes na mesma cidade. Enquanto alguns bairros foram planejados, são bem localizados, dispõem-se de moradias confortáveis e segurança, além de estrutura de serviços básicos, outros surgiram sem planejamento. Em alguns lugares, por exemplo, as pessoas começaram a construir suas casas em áreas que não deveriam ser ocupadas, pois oferecem perigo de deslizamento de terra. Essas áreas, chamadas de áreas de risco, em geral abrigam moradias precárias e nelas é escassa a disponibilidade de serviços essenciais, como água encanada, coleta de lixo, tratamento de esgoto e transporte. É o que a gente chama de saneamento básico. 1. Existem problemas relacionados à moradia no município onde você vive? Sim. Muitos ainda não têm sua casa própria, pagam aluguel ou moram com parentes. 2. Discutam com colegas, não vai dar para discutir, né? E o professor essa questão. Se a moradia é um direito de todos, de quem os cidadãos devem cobrar que esse direito seja respeitado? Do poder público. Medidas que seu direito seja atendido através de reivindicações, manifestações e etc. Pessoal, integradas é só isso.